Cuidados culturais. Desfolha. Após o plantio, aquelas mudas começam a se desenvolver, formando as folhas, formando o pseudocaule, e após mais ou menos 4 meses que ela já está desenvolvida, começam a surgir os primeiros brotos laterais, os rebentos, onde será selecionado o seguidor. Nesta fase, os primeiros cuidados devem ser a capina, a adubação em cobertura e a desfolha. A desfolha seria a retirada dessas folhas mais velhas, cuja eficiência fotossintética é baixa. Essa técnica vai permitir com que esse desenvolvimento seja mais rápido, e evita ter abrigos para pragas, facilitando inclusive o arejamento dessa planta. Elas são retiradas e colocadas, enleiradas no badanal para que ocorra a reciclagem dos nutrientes. Desbaste. É uma das técnicas culturais da bananeira mais importantes. Evita que ocorra a formação de touceiras. Isso porque a bananeira vai emitindo brotos laterais. Os critérios para o desbaste geralmente são 2. Ou você opta pelo vigor, pelo tamanho, ou você opta pela posição, melhor posição. No caso aqui desse bananal, a opção é pela planta de maior vigor. É importante porque vai fazer com que o ciclo de produção, ou seja, a produção da planta mãe até a planta filho, seja menor. E os demais são eliminados. Para fazer a eliminação, é feito com uma ferramenta apropriada e que se vai cortando esses brotos, por favor. No caso aqui ele corta e tenta matar já a gema apical. Esse seria o seguidor, o escolhido, e os demais são eliminados. Então aqui nós temos a planta mãe, que irá produzir, e a planta filha, que substituirá essa planta mãe. O próximo seguidor seria um rebento desta planta. Pode ocorrer, eventualmente, ainda dessas plantas que foram eliminadas, uma brotação. No caso, daí o produtor passa novamente eliminando essas novas brotações. Existe uma outra opção, ao invés de se usar o penado para fazer o desbaste, usa-se uma ferramenta chamada lourdinha, que nada mais é do que um cano vazado. Certo? Então, após ser feito o corte do rebento, enfia-se bem no centro do corte feito, para que seja eliminado a gema apical de crescimento. Com isso, essa planta já não vai mais brotar. Essa técnica é pouco utilizada ultimamente, porque dá mais trabalho e, além do mais, você fere mais a planta e facilita até, inclusive, a penetração de pragas, como o moleque da bananeira. Cuidados com o cacho. Com o objetivo de melhorar a qualidade do fruto, alguns cuidados devem ser feitos com os cachos de banana. A partir do momento em que todas as flores femininas já foram emitidas, que vão se tornar os frutos, a bananeira passa a emitir as flores masculinas, que são deiscentes. Quando atingir cerca de 20 centímetros após a última penca feminina, alguns cuidados devem ser feitos com os cachos. A primeira técnica deve ser feita eliminando seu coração, porque aqui pode ser um abrigo para pragas que poderão incidir sobre os frutos da bananeira. Marcelo vai demonstrar como é feito a eliminação do coração, o corte do coração, e este coração deve ser levado para fora do bananal, pois pode servir de abrigos para pragas. O próximo passo seria a eliminação da última penca, porque nessa última penca, alguns frutos ela não tem um bom desenvolvimento e não tem um bom valor comercial. E a eliminação dessa penca fará com que as outras pencas se desenvolvam melhor. Nessa eliminação, sempre vai deixar 2 dedos. Se ocorrer alguma podridão, e essa podridão caminhar, ela vai parar aqui, porque aqui ainda tem a circulação de seiva. Nós vamos fazer o despistilamento. Esse despistilamento deve ser feito quando eles estiverem mais secos,
né, que não vão eliminar, exudar a seiva. E isso é feito com o objetivo de tirar um abrigo, né, que serve para as pragas e vai dar um aspecto melhor para os frutos. Feito o despistilamento, uma técnica que é muito importante, principalmente nessa região, na época de inverno, é a proteção do cacho com um material plástico que nós chamamos de saco. Então nós vamos fazer o ensaque. O material é plástico, perfurado e aberto nas duas pontas. E isso vai proteger o cacho da bananeira de ventos frios, atritos com as folhas, protege contra a formação de ninhos de pássaros, aranhas, né? E tem um certo controle com o trips da bananeira. Essa técnica é muito importante e melhora muito a qualidade da banana. Porém, ela não é muito utilizada porque aumenta o custo operacional do produtor. Como o cacho da bananeira, ele cresce e pode pesar até 40, 50 quilos, então uma das possibilidades que ocorre é o tombamento da bananeira, principalmente em solos com maior declividade. Para aproveitar o cacho, logo que ele foi formado, então nós tutoramos a bananeira, né, com uma vara, para que não ocorra o tombamento. Tem que ser colocado perto da roseta foliar, de uma forma que não crie uma força maior e que ele não raspe nos frutos. Ele deve ser colocado do lado do cacho. Tratamento fitossanitário. Moleque da bananeira ou broca da bananeira é um besouro de movimentos lentos e hábitos noturnos. A fêmea deposita os ovos no rizoma e suas larvas destroem os tecidos internos, prejudicando o desenvolvimento das plantas. O controle é feito com o uso de mudas sadias e o uso de iscas. As iscas são confeccionadas com parte do pseudocaule e os insetos são atraídos pela seiva. Trips da bananeira é um pequeno inseto e se abriga nas inflorescências da planta. O ataque ocorre nos frutos, causando manchas e prejudicando os aspectos do fruto. O controle é feito com pulverizações com inseticidas direcionadas aos frutos. Mal de cigatoca amarelo-negra é uma cercosporiose. São doenças que afetam as folhas das bananeiras e provocam a desfolha precoce, com isso prejudicando a produção. O controle é realizado por meio de pulverizações direcionadas às folhas mais novas. São utilizados os produtos óleo mineral emulsionável e fungicidas específicos. Pode ser realizada com atomizadores costais ou acoplado em tratores. Os atomizadores acoplados aos tratores atingem uma distância de cerca de 25 metros. Por essa razão, os talhões das bananeiras não devem ultrapassar 50 metros de largura. Em bananais mais extensos, a pulverização deve ser feita com aviões. Colheita e rebaixamento do pseudocaule. Nós estamos aqui na Fazenda Olho d'Água. Vou perguntar para o Marcelo qual o critério que ele usa para fazer a colheita. Em que ponto vocês colhem a banana? A gente colhe 3/4 ou de vez. Bem, agora então, Marcelo, eu pediria que você demonstrasse como é feita a colheita aqui nesta fazenda. Faz um pique na bananeira. É feito em duas pessoas, né? Uma segura o cacho e o outro faz o corte do engaço. E depois é levado para a carreta. Como vocês viram, a colheita do cacho sempre é feita com o fruto ainda no estado verde. Então ele tem que ser levado para a câmara de climatização para ser feito o amadurecimento forçado. Terminada a colheita, os restos dessas plantas serão cortados e enleirados no bananal. Isso nós chamamos de rebaixamento do pseudocaule. Parte do pseudocaule da planta que produziu é mantida em pé para beneficiar o desenvolvimento da planta filha. Após uns 60 dias foi realizada a colheita, que o pseudocaule já está praticamente seco, ele pode ser rebaixado totalmente e enleirado com os restos da bananeira. E você pode notar no bananal sempre que a quantidade de matéria vegetal
que é incorporado, que é retornado ao solo é muito grande.